Caim e Abel, filhos de Adão, eram irmãos, mas seus corações não poderiam ser mais diferentes. Abel temia a Deus com todo o seu ser, enquanto Caim alimentava sentimentos de rebeldia e murmurava incessantemente contra o Criador. Ele se ressentia da maldição lançada sobre seu pai Adão, da terra, por causa do pecado original. Desde cedo, esses irmãos foram instruídos sobre o plano de salvação da humanidade. Eles sabiam que precisavam praticar uma obediência humilde, demonstrando reverência a Deus e fé no Redentor prometido. Isso deveria ser feito através do sacrifício dos primogênitos do rebanho, apresentando o sangue como uma oferta queimada ao Senhor. Este ritual servia como um constante lembrete do pecado e da promessa do Redentor. Caim, no entanto, trouxe suas ofertas ao Senhor com murmuração e infidelidade no coração. Ele não estava disposto a seguir o plano de obediência, e em vez de procurar um cordeiro para oferecer junto com os frutos da terra, ele simplesmente trouxe os frutos, desrespeitando as exigências de Deus. Adão havia sido informado que sem o derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Caim, porém, não se preocupou nem mesmo em trazer os melhores frutos. Abel, por sua vez, aconselhou seu irmão a não ir diante do Senhor sem o sangue do sacrifício. Mas Caim, sendo o primogênito, ignorou o conselho de Abel. Com dúvida e murmuração sobre a necessidade das ofertas cerimoniais, ele apresentou sua oferta, que Deus rejeitou. Abel, com fé no Messias por vir e em humilde reverência, trouxe os primogênitos de seu rebanho e a gordura, conforme Deus ordenara. Deus aceitou sua oferta, fazendo uma luz brilhar do céu e consumir o sacrifício de Abel. Vendo que sua oferta não fora aceita, Caim se encheu de ira, tanto contra Deus quanto contra seu irmão. Deus, em sua misericórdia, enviou um anjo para falar com Caim. O anjo questionou a razão de sua ira e explicou que, se ele fizesse o bem e seguisse as orientações divinas, sua oferta seria aceita. Porém, se não se submetesse humildemente aos planos de Deus, crendo e obedecendo, sua oferta não poderia ser aceita. O anjo enfatizou que não havia injustiça ou parcialidade de Deus para com Abel, mas que a rejeição de sua oferta era resultado de seu próprio pecado e desobediência. Mesmo assim, Caim não se arrependeu. Ao invés de se censurar e aborrecer-se por sua incredulidade, ele continuou a se queixar da suposta injustiça de Deus. Dominado pela inveja e ódio, ele contendeu com Abel e o repreendeu. Abel, pacientemente, apontou o erro de seu irmão, explicando que a culpa era dele próprio. Mas Caim odiou Abel desde o momento em que Deus mostrou sua aceitação ao sacrifício de seu irmão. Abel tentou apaziguar a ira de Caim, lembrando-lhe da compaixão de Deus em salvar a vida de seus pais quando ele poderia ter trazido morte imediata sobre eles. Abel disse a Caim que Deus os amava, ou não teria prometido o seu filho, inocente e santo, para sofrer a ira merecida pelo homem devido à desobediência. Mas a ira de Caim não diminuiu. Ele ficou cada vez mais enraivecido, até que, consumido pelo ódio, atacou e matou seu irmão Abel. Quando Deus perguntou a Caim sobre o paradeiro de Abel, ele mentiu descaradamente. Não sei. Sou eu o guardador de meu irmão? Deus, conhecendo a verdade, declarou que o sangue de Abel clamava desde a terra e pronunciou sobre Caim uma terrível maldição. Ele seria um fugitivo e errante pela terra, e o solo que ele lavrasse não lhe daria sua força. A partir desse momento, Caim e Abel se tornaram símbolos eternos das duas classes de pessoas que existiriam até o fim dos tempos: os justos e os ímpios, os crentes e os descrentes. O assassinato de Abel por Caim representa a inveja e o ódio dos ímpios contra os justos que, por sua retidão, condenam a conduta pecaminosa dos primeiros. A vida de Adão foi marcada por um profundo arrependimento. Ele ensinava seus filhos e netos a temerem o Senhor, mas sempre carregava na amargura de seu pecado e suas consequências. O assassinato de Abel foi um golpe doloroso, um lembrete constante de sua transgressão original. Ele suplicava pelo perdão de Deus, profundamente consciente da ira divina pelo crime cometido no paraíso. Adão testemunhou a corrupção crescente que levaria Deus a destruir a humanidade com um dilúvio. A sentença de morte, que inicialmente parecia tão terrível, tornou-se, após centenas de anos de sofrimento, um ato de misericórdia divina, encerrando uma vida de dor. Adão chorou ao ver a decadência da natureza.
as folhas caindo e as flores murchando, simbolizando a dissolução da bela criação de Deus. Ele descrevia a seus descendentes a perfeição do Éden, sua queda e as terríveis consequências, instando-os a obedecer a Deus. Ele enfatizava que o pecado seria punido, e que a única esperança estava em uma vida de arrependimento humilde e fé no Redentor prometido. Mesmo após a queda, Deus continuou a se comunicar com Adão através de anjos, revelando-lhe o plano de salvação e assegurando que a raça humana não estava além da redenção. Apesar da separação terrível entre Deus e o homem, havia esperança. O sacrifício prometido do Filho de Deus, através do qual o homem poderia ser salvo. Mas essa salvação exigia uma vida de humilde arrependimento e fé na provisão divina. Aqueles que aceitassem a Cristo como seu único Salvador seriam restaurados ao favor de Deus, não pelos próprios méritos, mas pelos méritos do Filho amado de Deus.